sabe quantas vezes que tem a palavra medo? E quanto tipo de medo existe? Só no Google, 496 palavras, que são sinônimos de medo. O que é sinônimo de medo? Tem palavras aqui que eu nem sei o que é isso. Ablutofobia, medo de tomar banho. Tem gente que tem até medo de tomar banho. Tem aclufobia, medo ou horror. Exagerado, talvez a escuridão. Acmofobia, medo de agulhas, de injeção ou objetos pontudos. Brontofobia, medo de trovões e relâmpago. Olha o tanto de coisa que tem. Sinofobia, medo de cães, medo de cachorro. Tem pessoas que têm até medo de cachorro. Foi liberta já. O meu pitbull. Dendrofobia, medo de árvores. Tem gente que tem medo de árvores. Nossa, por quê? Escopofobia ou escoptofobia, medo de estar sendo olhado. Tem pessoas que têm medo de estar sendo olhado assim, nossa, será que tem alguém me olhando? Será que alguém está me observando? Será que... Misericórdia. Quando eu vi, ela falou assim, Lúcia, vai sozinha? Você não tem medo? Olha. Eu acho que eu tenho esse medo aqui também, ó. Falacrofobia. Falacrofobia? Medo de se tornar careca. Não é calvície isso? Ginossofobia. Medo de conhecimento. Malaxofobia. Medo de amar. Tem gente que tem medo de amar também. Teofobia. Medo de Deus ou de religião. Tonitrofobia. Medo de trovão. Uiofobia. Medo dos próprios filhos ou medo da prole. Xilofobia. Medo de objetos de madeira ou de floresta. Eclisofobia. Medo de igreja. E teofobia. Medo de religião. Então, o medo, você está vendo que ele está permeado em todas as áreas da nossa vida. E eu comecei a falar aqui, você começou a assimilar algumas coisas que você tem medo. Eu tenho certeza disso. E aí eu quero te perguntar. Você acha que o medo, ele agrada a Deus? Você acha que o medo, ele é um impedimento para a fé? Você acha que o medo, ele pode atrapalhar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos? E aí eu quero te falar que, querendo ou não, nós somos temerosos e somos medrosos até na questão espiritual, de pensar que a vida nossa não vai ser bem sucedida, de pensar que nós não podemos alcançar o objetivo, que nós não podemos conquistar aquilo que nós somos chamados para conquistar, de pensar o que vai ser do nosso futuro, o que vai ser no dia da manhã, né? O que vai ser na geração dos meus filhos, o que vai ser, né, a partir do momento que eu decidi ter um relacionamento, casar, o que vai ser quando eu começar a entrar no emprego, no meu novo emprego. Será que esse emprego ele vai ter um resultado? Será que eu vou progredir? Eu vou ter uma carreira muito boa, sucedida? Será que aquele emprego vai ser bem relevante para mim? Eu vou ter sucesso, eu vou ter um salário bom? E aí quando a gente começa a falar e pensar nessas coisas, você está vendo que o medo, ele sempre tem projetado nas nossas vidas, e é um sentimento de incredulidade, na verdade. O medo é um sentimento de impotência, de incredulidade, você acreditar que nada vai acontecer, porque talvez você pensa que você já viveu aquilo e aquilo que vai acontecer na sua vida vai ser a mesma coisa que você viveu no passado. E quando nós temos esse sentimento de impotência, esse sentimento às vezes de incredulidade, que está maquiado também como medo, o que nós estamos falando para Deus? Qual que é a resposta direta que nós estamos falando para Deus? Deus, eu não acredito que o Senhor é bom. Deus, eu não acredito que isso vai acontecer na minha vida. Eu quero te falar, Deus, que o Senhor é um mentiroso. Com outras palavras, eu não acredito na soberania de Deus. Eu não acredito que o caráter de Deus ele é reto e puro, de saber o que Ele falou vai cumprir na minha vida. Porque a Bíblia não fala que Deus é bom? É ou não é? Deus não é amor? Deus nos ama? Não existe mais 7.000 promessas na Bíblia? Existe mais 7.000 promessas. Sabe o que é 7.000 promessas? Você tem mais de 7.000 promessas. Você tem muitas coisas para poder conquistar em Deus.
Existem muitas coisas infinitas na Bíblia que falam a respeito daquilo que Deus pode fazer naqueles que adoram e amam o Senhor Jesus. Eu falei aqui no começo um versículo, não sei se esse versículo tem na Bíblia também, se os irmãos me ajudam a lembrar. A Bíblia fala que nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu. Tem na Bíblia esse versículo? Existe mesmo? Existe, Tiago? Nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então você imagina comigo, você acha que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele? Você acha que é coisa boa, Tiago? Você acha que Deus tem preparado é uma coisa que vai nos dar prazer, alegria, contentamento, o senso de realização, de satisfação, o senso de viver uma vida, de pensar que tudo aquilo que nós vivemos aqui valeu a pena? Não, valeu a pena eu ter passado tudo que eu passei, porque eu amo a Deus e Deus preparou grandes coisas para a minha vida. Quero te falar que vai valer a pena. Por que vale a pena? Porque Deus é bom. Eu tenho certeza que você já começou a experimentar a bondade de Deus em algumas circunstâncias da sua vida. E você sabe disso que eu estou falando. Mas por que você não acredita que realmente Deus é bom? Porque nós estamos montados um cenário, todos os dias da nossa vida, um cenário que pinga sangue. Um cenário de um sistema, de um mundo totalmente injusto, de um mundo que os valores estão totalmente trocados, e as pessoas não estão nem aí um com o outro, ninguém quer saber de amar um ao outro, Tia Lu. E acaba que a gente olha para isso e pensa que Deus está sendo pacífico, e está sendo pacífico com tudo isso que está acontecendo. E enquanto isso, Deus está lá no seu sublime trono, sabe, indignado, quebrantado, qual é a palavra que eu posso dizer? Chorando, porque ele chora. Deus tem sentimento. Sabia que Deus tem sentimento? O Espírito Santo tem sentimento, ele chora. Se ele tem ciúme, né? Tem ciúme de nós. E quando ele está lá, fala só, o que os meus filhos estão fazendo? Sabe o que a Bíblia fala, queridos? Que Deus deu a terra ao homem. Deus deu a terra ao homem. Se Deus deu a terra ao homem, lá em Salmos fala que a terra foi dada aos homens, não tem como Deus tomar a terra. Você quer ter um pouco de justiça, um senso de justiça, eu quero te perguntar. Se você dá um presente para alguém, se você toma esse presente depois que a pessoa fez alguma coisa com você, está sendo justo? Você acha que Deus ele pode ser injusto, algo que ele já deu e tomar? Deus não é injusto. Deus ele não se arrepende daquilo que ele faz. A Bíblia fala que Deus ele fez o ser humano com as suas próprias mãos. Ele desceu do céu, né, um pó da terra, ele formou o homem. A criação divina, a Bíblia fala em Efésios que Deus fez o homem para ser louvor da glória dele. Então imagina comigo, se o cenário está sendo pintado todos os dias da nossa vida, de um mundo totalmente ao contrário de Deus, é aquilo que o reino de Deus representa. O reino de Deus é alegria, é milagre, é prazer. Agora o reino de Satanás é totalmente ao contrário. Se o mundo está pintando esse cenário aí, que é totalmente ao contrário de Deus, o que nós vamos ter realmente? O que nós vamos acreditar? Aquilo que o mundo é. Aquilo que o mundo está mostrando. É o óculos que nós conseguimos enxergar. Nós não temos olhos espiritual para poder enxergar tudo que Deus está fazendo através do sistema e através do mundo, aquilo que nós vemos. Verdade ou não é? Mas aí eu queria te perguntar algo. Você consegue acreditar, independente das circunstâncias, independente de tudo que você está vivendo e que o mundo mostra, acreditar que Deus é bom? Acreditar que Deus está no controle da sua própria vida e que tudo vai entrar no eixo e que tudo vai mudar, mesmo você não vendo nada hoje? Você consegue acreditar? Eu consigo. Muito bom. Se você não consegue acreditar e responder essa pergunta, eu quero te falar que existe muito medo dentro de você. E eu posso falar que eu tenho muito medo, eu não consigo às vezes acreditar. Por que eu não consigo acreditar? Porque eu sei que eu sou homem, eu sou muito terreno ainda. Preciso muito do ser divino, que é celestial, do próprio Deus, na minha vida.
Às vezes eu também penso, falo, Deus, será que isso tudo é verdade? Será que a gente vai viver bem? Às vezes eu penso, né? Falo, Deus, eu quero viver melhor do que eu vivo. Porque às vezes a gente passa por situações complicadas. E todo mundo passa. Mas por que às vezes a gente, no meio da tribulação, no meio da pressão e da crise, onde parece que as coisas não estão dando certo, nós não conseguimos enxergar Deus? Porque é medo. A Bíblia fala a respeito de pessoas que tiveram medo. E pessoas que se esconderam diante de Deus por questão de medo. Que foram para a caverna. Você sabe que deserto na Bíblia aponta para provação. Aponta para tribulação, deserto na Bíblia. Sabe que no deserto, quando está de dia no deserto, o sol é muito escaldante, muito quente. As pessoas têm que usar aquela turba, como é que chama aquilo lá? Turba? Túnica. Túnica, tipo é turba, né? Turbante. Como é que é o nome? Turbante. Turbante. É um turbante, é turba também, acho que as pessoas têm que usar aqueles turbantes. E aí o turbante, por questão do sol ser muito escaldante, o sol ser muito quente no deserto, as pessoas que são os peregrinos que moram no deserto, né, essas regiões aí, vocês vão usar para acabar que eles vão sofrer ali, né, muito por causa do sol muito quente. E também no deserto a pessoa tem que usar óculos, porque o óculos ele vai impedir das poeiras, areia do deserto, de entrar no olho da pessoa. Você já viu aquele filme lá, o The Book, lá, Eli, lá, o filme de Eli? Que todo mundo usou óculos lá? Sim. Por quê? Por causa que tá no deserto. Se não usar óculos, a poeira vai vir, você não consegue enxergar nada, porque também no deserto de dia o vento é muito forte. E à noite, além de você ter que usar óculos também, já é o extremo. À noite no deserto é muito frio. Você quase morre de hipotermia lá. Você quase morre congelado. Como que pode ter dois climas, né, num dia só? A única estação que não funciona, no Brasil também as estações não funcionam, é no deserto. Porque o deserto não tem como ter estação equilibrada. Faz o extremo, calor demais de dia e à noite muito frio. E o que isso representa na nossa vida? Deserto na nossa vida também representa que nós não conseguimos enxergar. Ao mesmo tempo que nós estamos muito quentes, fervorosos em Deus, nós estamos frios também, pensando que Deus não é bom, que as coisas não vão acontecer na minha vida. Aí quando a gente começa a estar quente de novo, aí de repente parece que tem uma venda nos nossos olhos, a gente não consegue enxergar mais. Isso aponta para o deserto. Aponta às vezes para a nossa própria incredulidade. Aponta para o nosso eu que está lá dentro de nós, que é um euzinho, que às vezes predomina, fala assim, nossa, eu já passei por isso, eu sei que eu já vivi isso, não vai dar resultado. E eu quero te fazer outra pergunta. Você consegue enxergar que existe muita coisa que te bloqueia a você conquistar Deus? A você agradar a Deus? Tem muita coisa, queridos. E não tem como a gente avançar se essas coisas nos bloqueiam. Tem gente que tem a síndrome de galinha. Sabe qual que é a síndrome de galinha? Galinha voa? Não. Não voa. Mas galinha tenta voar. Galinha pensa que voa. Galinha não voa, tia Lu. Você já viu galinha voar? Tem galinha que posa no fio? Eu nunca vi. Ah, quando eu morava na minha avó, as minhas galinhas Voava? Galinha Pousava não no- voa, mano. não posso. Galinha, ela pode voar. Eu já vi galinha voando. Eu Galinha, jogava pro alto. galinha pode voar, Anderson, uns 20 metros, se for muito. Até menos. Até No menos. máximo uns 20 metros. Ela começa a ter, né, O peso, né? o peso ali, ela começa a arrancar ali, mas de repente vai, agora vai a galinha, vai voando, vai voando. Aí de repente ela vai e cai. Qual que é a síndrome da galinha? É a nossa própria vida. De pensar, agora vai, santidade, agora vai, buscando o Senhor. Aí de repente cai. Acho que tem fase assim que acontece, eu acho. Não é questão Não que a de pessoa- fase, tia Lu. Não que a pessoa para assim, tem momento, né? Não é questão de fase. É a questão daquilo que está sendo formado dentro de cada um. Dos valores, dos princípios. E do amor que a pessoa tem para Deus.
Eu costumo falar que todo homem de Deus e mulher de Deus tem que ser provado. Não adianta. É prova, É provado. E qual que é a escola do crente, a escola do homem de Deus e da mulher de Deus? É o deserto. É onde nós não conseguimos enxergar. Por que eu estou falando isso? Também é lugar de passagem, não é lugar de moradia, né? Não. Deserto. Só de passagem. Quem for querer morar no deserto não tem como, né? Tem que acordar. Às vezes passa por alguma situação para que aquela pessoa acorde, né? Porque ela vai ter que se mexer de alguma forma para sair daquela situação. Aí é onde que Deus vem, né? O complexo da galinha é o mesmo complexo quando a gente começa a observar aquelas pessoas quase. Você já ouviu falar sobre pessoas que é quase? Eu já fui chamado como quase, eu já fui conhecido como quase. Eu acho que já fiz todos os esportes que um menino pode fazer. Já fiz taekwondo, já fiz judô, karatê, já fiz futebol, natação quando era criança. E tudo eu fazia 6 meses, 7 meses, 1 ano. Agora eu quero fazer judô. Aí eu vou fazer judô. Mas aí quase peguei uma faixa amarela. Não, só judô que eu fui mais tempo. E aí a gente é conhecido como quase. Quase virou crente, quase converteu. Né? Quase virou um pastor. Quase formou na faculdade. Quase. O que mais quase? Quase teve uma carreira corporativa, quase se tornou gerente da empresa. Você já viu que nós somos conhecidos como quase? Por quê? Porque é o complexo da galinha, pensar que voa e não voa. E aí nós levamos isso para todo o quadrante da nossa própria vida, até para o próprio Cristo. A gente somos muito inconstante. Somos muito superficial. Por que, Jefferson? Por questão do medo. O medo é a pior praga que pode existir na vida de um homem e de uma mulher. Se você tem medo, você não vai conquistar nada. Você pode ter certeza, você só vai ter aquilo que você crê, aquilo que você pede, aquilo que você busca. Se você tem medo, não vai adiantar, você não vai ter o que Deus tem para você, o melhor. Se você tem medo do seu emprego, de você pensar que você não é ninguém, você vai ficar vivendo daquela forma. O grande problema é a nossa própria mentalidade, da gente querer superar os nossos próprios limites. E por que nós não superamos os nossos próprios limites? Porque é por causa do medo. Você está vendo que o medo, ele abrange em toda a área da nossa vida? E aí eu estou sendo bem contundente, né? Sobre o que é ser medo. E aí eu quero te falar, você acredita que Deus, Ele pode fazer alguma coisa quando você não quer? Mas eu não entendi. Você acredita que Deus pode fazer alguma coisa quando você não quer? Deus ele tem como Pode. intervir algo que você não quer? Sim. E o livre-arbítrio fica onde? Mas se for pro Bem, propósito. Dá um exemplo, né? É mais fácil. Deus ele tem como te colocar numa área executiva para você administrar uma empresa, se você não consegue enxergar como gerente da empresa, como administrador? Não. Tem? Não. Se a pessoa merecer. Oi? Se a Não é pessoa que ninguém Não, merece Não. nada. Mas Deus tem como colocar você? Deus tem como te dar o melhor para você poder desfrutar? Deus tem como te dar uma Ferrari se você não acredita que nunca você vai ter uma Ferrari? Deus Não. pode dar, mas você tem que viver o processo Não. de poder Não, se receber. você não acredita. Se você Não. não acredita, É. você... Oi? Não. Pode? Não, em relação... Não pode. Ah, sim. Não, eu acho que
A gente não é Ó, merecedor, por exemplo, mas... você vai ser diretor de uma empresa, sendo que você sem não preparo, tem não. sendo que você não tem nenhum colegial. Que você não tem nem preparo, você nem acredita que você Então, pode ser. isso não. Eu sou costumante de falar que Deus me surpreende. Então ele pode me surpreender quando ele quiser. Não, com certeza, mas a pessoa não tem que crer. A Bíblia não fala Então, que sem tem que fé crer. não é impossível agradar a Deus. Sem Sim, fé é sim. impossível. Sim. O que é a palavra impossível? Contrário de Pode- possível. Pode acontecer. É que nunca vai acontecer, isso mesmo. E aí? Por que a gente fala pra profetizar? Porque É verdade. você profetiza, Deus traz. Não, mas eu acho assim, tudo tem... Você vai ter uma Por quê? Ferrari, se seu pai tem uma Ferrari, ficar pra você de herança. Porque Sim. você Então, não tudo crê, tem um você não motivo. É, se você tem que crer. Tem um contexto. Mas eu quero te falar, Vanessa. Por que eu tô te falando isso? Porque, às vezes, nós podemos estar desfrutando de tudo aquilo que Deus é. Porque Ele é dono do ouro da prata, do próprio mundo. Deus governa tudo. E por que às vezes nós experimentamos? Porque nós estamos numa postura, sabe de quê? De filhos pródigos, de bastardo, de órfão, de tudo que não representa filho. Porque o filho deve desfrutar de tudo do pai. E aí, quando o filho não desfruta do pai, ele tem um certo receio, tem um certo limite. É igual o pai. O pai não tem como... Nós não temos uma mente para poder entender as coisas de Deus, mas eu quero que você entenda de uma forma biológica. Vamos colocar aqui, você é pai. Você sabe que você tem um filho, 2 filhos. E aí você sabe que você tem um filho que ele é muito inteligente, que ele sempre é bem dedicado. Esse filho que é inteligente e bem dedicado, ele vai ter tudo. Ele vai crescer, vai avançar, por quê? Por questão da inteligência dele. Mas você sabe que você tem outro filho que foi criado da mesma forma que você criou. Você deu tudo para ele, a mesma escola, a mesma educação, mas ele é preguiçoso. Você acha que ele vai conquistar o que o outro vai conquistar? Vai? Por quê? Porque não correu atrás. Porque não correu atrás, porque é preguiçoso. Agora eu quero te perguntar, tem como você ganhar uma Ferrari de Deus? Se você não acredita que você vai ter uma Ferrari, se você tem uma postura de como um preguiçoso, uma postura de não acreditar que Deus é bom, e deixar o medo reinar na sua vida, você não vai ter, cara. Não vai. Você está vendo que quando nós levamos para o lado humano, terreno, nós começamos a entender e tentar, às vezes, descobrir por que às vezes a gente não recebe tanto algo de Deus, por que às vezes a nossa vida não tem um avanço tão grande que nós queremos. Por quê? Medo. Eu varri o medo. Barril, né? Varri, Eu glória a também Deus. barri aquela vez. Varri o medo que Mas não... esse trem de medo é uma coisa tão embaçada que... Eu fiz a menina varrer hoje. Falei, vamos varrer essa sujeira aí da sua vida. Você fez isso lá? Fiz. Você Mas quer ela não dizer? tinha vassoura. Ela fez... Legal. Vamos varrer, tira isso aí. Você está falando isso, eu tô lembrando, assim, outra igreja que eu ia, né? Assim, quantas bênçãos. Vou mentir, eu pedia muito Tony. Nossa, muitas bênçãos. Olha, tudo que eu pedia, Deu certo. deu certo. Diz que Deus Eu- fica com a mão estendida assim, fala assim, pode pegar, filho, mas é a gente que não vai até ele. Então, ele não ia, mas eu ia para ele. Graças a Deus, olha, Olha só. quantas bênçãos. E eu ia lá na frente agradecer a Deus. Eu falei assim, meu Deus, por quê? Assim, tudo que eu peço assim, para as pessoas, assim, a única pessoa que eu não consigo, Você vai conseguir, não Jesus. Cirão. eu já pedi até o pé. Ele pode Perdeu não, tinha ele pode, pediu assim, agora. ele pode mudar para ele, assim. Entendeu? A tia Lu precisa de curar na alma. Ferida não. 30 Vai no dia 10, né? Né? Me conta. Receba a cura. É. É um caso Não. delicado. Hã? Um caso delicado, né? Minha mãe viveu algo parecido também. Já passou isso. Eu preciso ler, peraí, pra vocês aqui, mas... Você abre. Amém? Pera, eu vou ler aqui. Deixa eu Ah. abrir.